Olá, Milena. Muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente gravar esse podcast hoje. Nossa, em nome aí do Atitudes e Diálogos Ambientais, a gente que te agradece, Milena. Uma contribuição grande aí para os nossos ouvintes, tanto do podcast quanto do YouTube, né? A Milena, possui uma graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2002. Possui mestrado em Microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina, 2004, desenvolvendo projetos sobre fixação biológica de nitrogênios, fungos micorrízicos, promoção de crescimento vegetal em gramíneas. Atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em agronomia na Universidade Rural da Amazônia, desenvolvendo sua tese sobre o uso de subprodutos siderúrgicos na fertilização de espécies florestais associada à inoculação de bioestimulantes. É professora efetiva da Universidade Estadual do Pará, lotada no Departamento de Morfologia e Ciências Fisiológicas do campus de Marabá, desde 2010. Então nós estamos aqui diante de uma grande profissional especialista e eu gostaria de dizer, porque deixar para os ouvintes aqui que ela foi a minha professora no curso de Ciências Biológicas. Milena, um prazer ter você aqui apoiando esse projeto. Eu só tenho que agradecer, Fernando. O currículo, ele não diz muito sobre a gente, né? A gente está muito fixado em colocar títulos de onde a gente passou, por onde a gente passou, mas muitas vezes ele não representa as nossas experiências reais no campo, no dia a dia. E eu quero aproveitar para lhe dizer que é uma honra para mim estar com você aqui, retomando, né, revendo você depois de alguns anos em que a gente teve uma grande felicidade de poder trabalhar no curso de Ciências Biológicas onde você se formou. Parabéns, Fernando. Muito legal, muito obrigado. Milena, conte um pouco aí sobre o seu histórico profissional, desafios ao longo da sua carreira. Um pouco eu conheço, né? Mas antes de você ser a professora, eu não conheço e os ouvintes vão ficar ansiosos aí para escutar um pouquinho sobre seu histórico e seus desafios aí profissionais. Tá certo. Originalmente, eu sou do Paraná e eu me formei em Ciências Biológicas lá, naquele estado. Fiz o meu mestrado na universidade, como você colocou. E quando você pergunta sobre o meu histórico profissional, ele começa quando eu migro do sul aqui para a região do Pará e a região de Maranhão, né, onde eu morei um tempo em Imperatriz, onde eu tive a oportunidade de te conhecer. Talvez um dos primeiros desafios profissionais que eu tive foi realmente essa mudança de contexto, né? A gente veio de uma região que tinha uma outra pegada, um outro movimento de desenvolvimento, e a gente chega num lugar onde existe um mundo de possibilidades e isso é muito bom, porque é um desafio que impulsiona a gente para frente, para dizer que de alguma maneira a gente vai ser útil, vai poder contribuir naquele local. Às vezes a gente se depara com escassez de conhecimento técnico, né? Gente que vem trazendo uma bagagem mais qualificado. Temos todo esse histórico aqui na região norte, especificamente. E eu sou muito feliz de estar aqui hoje, desenvolvendo o trabalho que eu comecei em 2010 na UEPA. Venho ainda me localizando, porque não assim, né? Me solidificando numa linha de pesquisa e me sinto muito útil e contribuindo com a sociedade. Oh, muito legal, Milena, muito importante. E para as pessoas que saem, para quem não conhece, né, mas para as pessoas que saem do sul, do sudeste do país, você trabalhar numa região, né, teoricamente Amazônia, Maranhão, Amapá, Pará, que seja, é um desafio muito grande. E é um desafio, é uma vontade, né, Milena, de contribuir para uma região que talvez, de certa forma, tenha poucas pessoas qualificadas, né, assim, o seu currículo, o seu conhecimento é muito bem-vindo. Milena, para os nossos ouvintes aí, o que seria metais pesados? Consegue contextualizar para a gente um pouquinho? Sim, eu acho que é muito bom a gente começar por esse tema, né? Porque o termo metal pesado, ele é um termo bastante genérico, porque ele inclui diferentes elementos químicos que não necessariamente são metais, né?
Então, atualmente, o termo que está sendo empregado para se dirigir, se referir a esses elementos, é o termo de EPTs, elementos potencialmente tóxicos. E esse grupo envolve metais, metalóides ou ametais, que tem como característica principal, vamos dizer assim, né, apresentar um número atômico maior ou igual a 20 e também uma densidade maior que 6 gramas por centímetro cúbico. Então, observe que não é necessariamente um comportamento metálico, né, mas é uma característica atômica mesmo. E esses elementos potencialmente tóxicos, que eu vou chamar aqui de EPTs para facilitar, eles têm como característica estarem associados com a poluição e toxicidade, né? E claro que esse grau de poluição que eles têm competência de estabelecer no ambiente depende muito da concentração e da forma química como ele se apresenta no ambiente. Então, não necessariamente um ambiente está poluído porque existe a presença daquele EPT. Então, depende muito da sua concentração. Entendi. Acho importante a gente citar quem são, né? Porque o nosso ouvinte pode não ter muita familiaridade com esse termo, mas então, os EPTs envolvem um grupo bastante heterogêneo de elementos como bário, cromo, manganês, cobalto, níquel, cromo, zinco, chumbo, mercúrio, entre outros. E eles têm como características que eles não são sintetizados e também não são degradados pelos seres vivos. Eles se acumulam, né, Milena? Se acumulam, né? Eles têm uma característica deles sofrerem até o que a gente chama de magnificação na cadeia trófica, eles vão ganhando mais amplitude, né, nos diferentes níveis tróficos, onde eles vão se distribuindo dentro do ambiente. Nossa. E associado a esse termo de EPT, e eu falei aqui de poluição, é muito importante a gente fazer uma distinção, né? A gente divulgou esse nosso encontro hoje com a terminologia de poluição e contaminação. Isso. Pode ser que as pessoas não compreendam que são termos distintos do ponto de vista técnico, a gente tem uma distinção, né? Inclusive uma legislação que determina o que esses termos significam. Então, a gente diz que um ambiente está poluído quando um determinado elemento ou uma substância, né, tóxica está presente numa concentração maior do que a concentração natural daquele ambiente, né? E é resultado das atividades humanas, do que a gente faz, da forma como a gente explora o ambiente, né? E o acúmulo dessas substâncias vão resultar num efeito negativo sobre o ambiente e os seus componentes. Isso foi preconizado numa lei federal de 1981, e isso é diferente do termo contaminação, que é um termo designado por uma resolução do CONAMA, em 2009, que fala sobre contaminação de solo, e que diz que a contaminação é um estado químico que aquele ambiente se encontra, vou falar aqui do solo, né, que se desvia da composição natural daquele ambiente, mas que não tem um efeito negativo sobre os organismos. Então, acho que para o nosso ouvinte agora fica mais fácil entender que um ambiente poluído, ele é um ambiente que ele sofreu contaminações subsequentes, né, ou uma grande contaminação que excedeu uma característica natural da presença desses elementos. Entendi. E por isso que o CONAMA ele já coloca até os parâmetros, né? Ó, você faz uma análise de solo, por exemplo, de água, e você tem um parâmetro. Ó, acima desse parâmetro não é normal, tem alguma coisa errada, tem alguma poluição, né? Digamos assim, tem alguma coisa que não está normal, tem alguma ação antrópica, né, do ser humano, que está desviando a qualidade do solo da água da normalidade. Tá bem. Nós temos um histórico, né, de desenvolvimento de uma legislação que ainda não está no ponto ideal, porque nós temos uma legislação nacional e poucos documentos que balizam os valores que são considerados contaminação ou poluição nos diferentes estados do Brasil. Entendi. Então, nós temos uma política nacional do meio ambiente, nós temos as leis de crimes ambientais, nós temos as resoluções do CONAMA, e aí depois nós vamos ter um documento que saiu antes da resolução do CONAMA, que é um documento da CETESB, do Estado de São Paulo,
Padrão, onde né? é o documento que nós temos, o Estado, né, que tem os valores de referência. E aí você bem colocou, Fernando, que existem valores que vão balizar, vão nortear a gestão desses ambientes. Por Isso. exemplo, eu vou ter um valor considerado que é um valor de referência de qualidade, que é um nível de qualidade para a presença de um determinado elemento, mas que o ambiente vai estar considerado limpo. Nós temos um outro valor, que é um valor de prevenção, onde já é um estado de alerta, em Isso. que indica que há uma alteração naquele ambiente, né, e que requer um monitoramento. Ok. E num estágio mais avançado, nós temos o valor de intervenção, que é quando você já tem uma quantificação da presença desses poluentes, desses contaminantes, em níveis acima do qual vai já desencadear, representar um risco à saúde pública, né? Requerendo uma ação de mitigação, de correção, de limpeza, seja lá qual for o caso. Então, Entendi. bem colocado por você essa questão dos valores que norteiam aí a qualidade do solo e da água. Que o parâmetro, mas o Brasil ele está caminhando, né, para essa questão da qualificação dos estados, dos municípios, de certa forma, e de certa forma é um pouco prejudicial, né, porque você precisa pegar uma norma do CETESB, que é lá de São Paulo, para basear no município, no estado um estado, né, diferente de São Paulo, É, mas essa, infelizmente a gente precisa seguir, né? esse foi um desafio que eu vivenciei há pouco tempo, num estudo que nós estamos desenvolvendo aqui em Marabá, e eu fiquei em dúvida qual era o documento que era mais adequado, né? Isso, E aí a gente tem uma tendência a pegar o documento da CETESB, que ele traz ali os valores, e a gente sabe que a CETESB desenvolve muitos trabalhos e trabalhos bem feitos, com certeza. quando, quando nós aqui no estado do Pará não temos nossos próprios valores, embora já tenham sido levantados no estado, não são reconhecidos na legislação estadual. Entendi. Então, de maneira geral, como regra, qualquer pesquisador, qualquer profissional que esteja trabalhando com contaminação, ele precisa ainda se nortear pela resolução do CONAMA de 2009. Infelizmente, mas assim, antes, pelo menos a gente tem uma legislação para se basear. Milena, e falando de poluentes, né, de metais pesados, né, esses persistentes aí no organismo, que tipos de impacto ele pode causar no meio ambiente, assim, de forma mais resumida? Antes de falar apenas dos impactos negativos, eu acho muito importante elucidar, né, para os nossos ouvintes que os EPTs, eles são de diferentes origens. Eles são de origem natural, porque nós temos que pensar que esses elementos, eles não são sintetizados, eles estão na natureza. Né? Então, a gente diz que eles têm uma origem natural, porque eles são originários do material do próprio solo, da rocha matriz. Então, por isso que a gente tem essas variações dentro de um país continental igual ao nosso, né? Nós Brasil, vamos né? ter níveis de EPTs distintos, Distintas. dependendo da composição mineralógica do solo da região que a gente estiver considerando, né? Entendido. Então, existem minerais que vão ser ricos em chumbo, como a galena, nós vamos ter minerais que são ricos em magnésio, ferro, manganês, como a rodonita. Então, como é de origem natural, nós temos que ter em mente que eles estão presentes, mas eles não representam contaminação nem poluição, porque eles estão diluídos na matriz do solo. Ah, entendi. A nossa preocupação são os EPTs de origem antropogênica, Ah, que tá. são os EPTs decorrentes, né, que afloram na superfície ou nos reservatórios, decorrente das atividades humanas. Aí esses que representam, de fato, o risco ao ambiente e aos seus ocupantes aqui, os seres vivos, né? Entendi. Então, ações como a irrigação com água contaminada, queimadas, né, que emitem aí para o ambiente elementos como mercúrio, como cádmio, né, são volatizados. O uso de fertilizantes, a gente sabe que é uma prática que contribui para o acúmulo desses elementos. Esses fertilizantes que nós usamos aqui no Brasil, com exceção dos fertilizantes nitrogenados, todos os outros eles têm a sua composição a partir da extração de rochas. Entendi. Então, eles são oriundos de rochas, essas rochas elas são ricas,
são fertilizantes fosfatados que nós buscamos, mas junto com o fosfato, nós temos chumbo, nós temos cobre, níquel, zinco, cromo. E existem trabalhos que quantificam isso. A produção de fertilizantes fosfatados, o quanto gera no ambiente, o quanto aflora da rocha esses outros elementos que vão se acumulando, né, e que não são essenciais ao metabolismo celular. Entendido. Além disso, os pesticidas, a própria atividade de mineração, a produção de combustíveis, são exemplos de atividades que contribuem para aumentar o nível desses elementos acima dos níveis naturais. E Milena, E aí o comportamento... não necessariamente, então, você faz uma análise de solo, por exemplo, fazendo um trabalho de remediação ou de investigação, onde você encontra um poluente desse e fala, opa, isso aqui é poluição. Não necessariamente, né? Faz parte da composição, de certa forma. Não, porque para ser poluição ele precisa estar acima do nível normal. Você pode encontrar ele numa concentração baixa, diluída na matriz. Aí, Fernando, é a importância de cada estado conhecer a composição mineralógica dos seus solos. E isso estar determinado. Né? E aí abre o campo para pesquisa, né, Milena? Investimento em pesquisa. Isso. Além do investimento em pesquisa, isso é fundamental para balizar as diversas atividades que exploram esse recurso. Eu falo muito de mineração, porque é o que eu vivo aqui na minha realidade. Então, como a gente vai saber que aquela atividade ela está poluindo de fato aquele ambiente? Nós temos que ter um valor de background que a gente considera o natural, e o que é acima disso, que já vai estar no nível de poluição. Entendi. Então, muito bem colocado. E a presença do elemento não necessariamente representa poluição. Entendido. Mas você perguntou quais são os efeitos que podem ter no ambiente, né? Nós temos que compreender que esses elementos, muitos deles são essenciais. Nós podemos citar alguns tipos de metais aí. Por exemplo, os seres vivos precisam de cálcio, de ferro, de zinco. São elementos essenciais e que estão dentro dessa categoria aí de metais, por causa do raio, né? Do número atômico, que eu falei no início. Né? Mas tem outros que são só contaminantes, que eles não são necessários. Alguém precisa de chumbo para sobreviver? Pois é, acho que não. Então, quando você tem a combinação desses elementos metais, né, ou EPTs, que são essenciais, mas que são contaminantes também, você vai ter efeitos sobre diversos níveis de complexidade de seres vivos. Entendi. Nós temos que pensar na qualidade do solo e da água, a gente vai afetar essa microbiota do solo, e embora a microbiota seja bastante resiliente, ela vai sofrer com algumas ações que ela desempenha, por exemplo, a decomposição da matéria orgânica, né? O acúmulo desses elementos que vão sendo aflorados ou despejados no ambiente intoxicam as plantas, inviabilizam a produção. Hoje nós temos uma problemática muito grande de falta de área para produzir comida, né? Existem países, por exemplo, os Estados Unidos, não tem mais área para abrir para a agricultura. Né? Nós temos que pensar hoje em recuperar áreas que estão contaminadas, porque senão a produção de alimento está comprometida. Está comprometida. Então, a vegetação, a microbiota, os animais, obviamente, através da ingestão, principalmente. Vão ser impactados. Por mais que a agronomia, você que tá da área, também está fazendo um doutorado sobre isso, por mais que a cada dia, né, os agrônomos, os pesquisadores estão potencializando a produção por área, né, maior produção por hectare, mesmo assim ainda tem muita área degradada e muita área a se recuperar para que a gente possa ter mais espaço de produzir mais alimentos, né? O Brasil é um grande aí, produtor, né, na parte do agro, e a responsabilidade ambiental do Brasil é muito grande, porque o Brasil é um celeiro para produzir alimento. Então nós temos que produzir um alimento de qualidade. Então tem que ter produtividade, terra boa, né, sem estar contaminada, e nesse campo nessa linha de conhecimento. Essa sua observação vem de encontro com um número que é muito alarmante, ao meu ver, quando a gente tem 30% dos nossos solos degradados. Nossa. Né? Parece que a população enxerga o solo como um ambiente de capacidade infinita, e não que ele pode né? receber todo tipo de resíduo, né? E não é assim. A gente está gerando muito
num tempo, numa velocidade tão grande que ele não consegue depurar. Não E, consegue. e alguns elementos que não são depurados. Isso. Então, realmente, essa responsabilidade ambiental, ela está cada vez mais em alta e é importante que a gente se posicione. Tá ótimo. E Milena, nosso tempo é bem corrido, é uns 30 minutinhos. Vamos falar um pouquinho sobre algumas alternativas de mitigação desses impactos? Existem, existem. Depende do tipo de origem da contaminação, nós podemos separar duas grandes formas, né? Aquela ação de mitigação in situ, em que é feito alguma coisa diretamente no local que foi impactado, contaminado, poluído, Ok. ou alternativas que são ex situ, né? Quando você recolhe esse material contaminado e vai proceder a algum tratamento. Entendi. Os tratamentos, eles são físicos, químicos e biológicos. Eu não tenho autonomia, autoridade, né, para falar sobre tratamentos físicos e químicos, eu só conheço por alto essas tecnologias, mas a minha praia é mais o tratamento biológico. Biológico. E aí eu chamo aqui a atenção, né, para a biorremediação e a fitorremediação. Entendi. Mundialmente existe um esforço muito grande na pesquisa com fitorremediação, em que são investigadas, né, plantas que têm esse potencial de acumular esses poluentes. Então, nós estamos no movimento de selecionar espécies, não espécies de diferentes grupos, não estou falando só de arbóreas, né, mas existem exemplos de experimentos que foram muito positivos com trigo, com girassol, com canola, né, mas outras espécies arbóreas como o próprio eucalipto, a acácia, que apresentam esse potencial fitorremediador, e aí as plantas interagem com esses elementos do ambiente e conseguem extrair e dar alguns destinos dentro dessa interação com o solo. Entendi. Junto com isso, a gente associa a biorremediação, já é uma tecnologia consolidada, que a gente sabe da importância e da eficiência, em que você associa micro-organismos prospectados do ambiente, com essas plantas, e a conjunção torna esse processo muito mais otimizado, e nós temos conseguido, eu falo nós, né, a comunidade científica tem conseguido resultados excelentes na limpeza, né, de ambientes contaminados. E no caso do uso de micro-organismos, é bastante interessante porque você usar um micro-organismo para retirar um poluente permite muitas vezes que você consiga recuperar esse elemento a partir da ação do micro-organismo e dar um outro destino. Você pode, inclusive, inserir ele de novo como matéria-prima, caso seja a situação, né? Um elemento que é, por exemplo, necessário, você pode recuperar e reutilizar. Nossa, é incrível, né? Como as plantas e os micro-organismos, né? Assim, a biota é importante, né? Como é que eu poderia dizer? Utilizar um poluente que faz mal para o meio ambiente, de certa forma ingeri-lo, né? Fazer aquela digestão, aquela interação microbiológica, de certa forma, eu não sei dizer, fisiológica, e transformá-lo em algo bom. Essas plantas são realmente fundamentais. Milena, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre as empresas, né? Porque a gente sabe que o impacto ambiental do ser humano, assim, das pessoas que estão nas casas, Da nossa atividade, né? do dia a dia, gerando pilhas, né? Gerando óleo de cozinha, não sabendo destinar, às vezes não faz compostagem, tem muito, de certa forma, esses metais persistentes aí que a gente gera em casa e não sabe, mas as empresas até que infelizmente, ou faz parte do processo das empresas a geração daquele resíduo classe 1 chamado resíduo perigoso, né? A política de 2010 ela falou muito sobre a redução dos lixões. A gente sabe que isso não aconteceu. Era 4 anos para acabar com as lixões do Brasil. Isso não aconteceu. Muitos municípios, ou a grande maioria dos municípios, ainda não tem uma destinação ou um aterro adequado para receber os resíduos. Não sei se você consegue ajudar a gente. O que as empresas têm feito para reduzir esse impacto, hein, Milena? Bom, existe um movimento, né, em prol disso. A legislação veio apertando e esse é o papel. Nós temos que cuidar do ambiente e precisamos de uma legislação
que ajude a nortear o empreendedor, o empresário, né? Ele precisa ter um norte de como ele deve gerir isso daí, quais são os critérios que ele deve atender. Então, é importante a legislação por isso. E muitas vezes as pessoas observam a legislação como ela fosse algo do mal, que joga contra o empreendedor. E não é esse o papel. Né? Ela tem que vir para cuidar do nosso ambiente, nortear essas ações e orientar esse empreendedor. Isso mesmo. Eu acho que nesse contexto, Fernanda, a gente precisa trazer aqui à tona uma questão de uma mudança de comportamento que foi sendo necessária ao longo dos anos, porque a gente tem sim que pensar no que fazer com o resíduo que é gerado, mas a gente tem que pensar no antes, né? E aí eu trago à tona aqui a política, né, dos 5 R's, quando a gente fala que qualquer atividade ela tem que pensar, ela tem que repensar a sua função, utilidade, necessidade e objetivo final. O outro R é de recusar, o outro R é de reduzir, o quarto R é de reutilizar e o último R é o de reciclar. Né? Então, essa política, ela visa, de maneira geral, fazer a redução da geração desses resíduos em diversas etapas do processo produtivo, desde o planejamento, a escolha da melhor matéria-prima, a otimização dos processos produtivos, ao tipo de tratamento que precisa ser dado para cada tipo de resíduo em particular. E tudo isso que vai resultar numa diminuição da geração, também vai resultar numa diminuição de custo da gestão desses resíduos. Então, hoje, o que a gente percebe é um movimento, dentro de cada especificidade, né, dos diversos assim, setores produtivos, da busca por tecnologias para estabelecer a economia circular, né, reintroduzir resíduos na própria cadeia produtiva, agregar valor a esses resíduos. É atrás disso que as empresas estão hoje, né, e dessa forma atendendo a esses pré-requisitos ambientais, sociais, né, de responsabilidade. Muito interessante mesmo essa parte, pensar no antes de comprar, tanto a empresa, né, quanto nós, da empresa também. Precisa comprar de empresas idôneas, precisa comprar um produto que tenha um fim, né, que tenha, eu acho que ecodesign, uma coisa nesse sentido assim, ó, se eu tenho um embrulho, ecoeficiência, né, ecoeficiência, ó, ecodesign, ecoeficiência, pensar desde antes de comprar, nós e as empresas, até depois, durante o uso e depois a destinação final. Milena, você que está no meio acadêmico aí, né, doutoranda, e aí mais uma doutoranda no mercado aí, falando da parte acadêmica, tem algum estudo específico que você gostaria de citar para a gente aqui, alguma coisa relacionada ao tema? Sim. Felizmente eu estou aqui próximo de diferentes grupos que fazem pesquisas muito boas, importantes, essenciais nessa área de contaminação por EPTs. Né? Eu faço o doutorado pelo programa do PG Agro, da UFRA, do Polo de Belém, e lá nós temos um laboratório de proteção de plantas, é o LPP, do qual fiz parte, eu desenvolvo a minha tese. Também temos o laboratório de elementos traços na natureza, o professor Antônio Rodrigues, que desenvolve várias pesquisas relacionadas à biorremediação. Fica aí uma sugestão de um convidado para um próximo momento, Fernando. Legal. E através do programa, eu gostaria de compartilhar um pouquinho, né, do projeto que a gente está desenvolvendo, que é nessa pegada de reciclagem, da economia circular, em que nós estamos tentando auxiliar, né, desenvolver uma tecnologia microbiana associada aos resíduos produzidos no setor siderúrgico, né, na produção do aço. A produção do aço é uma indústria que movimenta o mundo todo, né? O Brasil, uma boa fatia do nosso PIB vem desse setor produtivo. Okay. E, embora ele seja muito importante, ele também é um importante gerador de resíduos industriais. A siderúrgica parceira do nosso projeto, ela gera alguns tipos de resíduos. Nós estamos trabalhando com 2 deles, que hoje tem uma destinação. Você perguntou o que as empresas estão fazendo. Por exemplo, essa empresa destina resíduos que a gente denomina de escória, né? É um termo que eu não gosto, que eu acho muito pejorativo, é um subproduto da produção do aço.
a Entendi. escória e o pó de exaustão, que hoje são destinados para a indústria de cimento, na Cimento, construção né? civil, Ok. para lastro ferroviário, para Interessante. fabricação itens da Asfalto, construção civil. E entendi. aí asfalto, nós entramos com uma nova proposta de otimizar o uso desses resíduos na civicultura, que seria integrar o uso desses resíduos na própria produção de eucalipto da siderúrgica, que gera o carvão para a produção de energia. Então, nós estamos Interessante. associando uma tecnologia microbiana, micro-organismos que vão proteger as plantas, o eucalipto, de alguns elementos que não são essenciais ao metabolismo da planta, que estão contidos nesses resíduos, mas permitir que o resíduo também repasse à planta alguns elementos que são fundamentais ao seu metabolismo. Então, é uma tecnologia de ponta que vários países do mundo desenvolvem, estudam. Aqui no Brasil, nós já tivemos algumas tentativas, mas não temos ainda um produto uma tecnologia microbiana estabelecida. Nós estamos ainda em busca. E eu Legal. fico muito feliz de poder participar do projeto desse, né? E quem sabe, de uma forma muito assim importante, contribuir para essa economia circular desse setor que emprega muito, que gera muito para o nosso PIB, né? Mas Verdade. que tem essa dificuldade, né, com a quantidade de material que vem gerando e que Gera. tem sido um passivo ambiental para as empresas. É, e eu, Esse é o projeto que eu diretamente participo. que legal, viu, Milena? Encontrar uma destinação, como é que eu poderia dizer? Uma alternativa sustentável para uma produção que é preciso. Por exemplo, eu planto eucalipto, aí depois eu faço carvão, faço ferrogusa, vai para a indústria do aço, que exporta, que gera receita para o Brasil, que está no nosso dia a dia, né, o metal, e é preciso. Então, siderurgia não pode parar. A produção de florestas também, que é o carvão, não pode parar. Agora, o que a gente precisa é isso aí que você está falando, né? Junto com a pesquisa, criar alternativas para os impactos que geram, que são impactos que não tem como não gerar, né? Você tem que mitigar os impactos, Isso, mas... não tem como. E uma coisa que eu acho fundamental é nós agregarmos valor ao que hoje é um subproduto, um Interessante. resto, vamos dizer assim, Ok. agregar um valor, dar Valor. uma destinação mais nobre, isso vai tornar essa cadeia produtiva mais sustentável, né? E é esse o nosso papel como cidadão, Muito né? Eu legal. acho que essa consciência precisa estar embutida na cabeça de cada um. Eu estou falando aqui de um exemplo dentro de um setor produtivo empresarial, mas isso a gente faz em casa, É. né? Eu gostaria de trazer essa ótica, esse olhar que eu acho muito importante quando a gente fala atitudes e diálogos ambientais, é Legal. isso que nós esperamos, é de cada um, como cada um pode. Então, dentro da sua casa, você pode aplicar os 5 R's. Pense direito se você precisa daquele Perfeito. produto que é extremamente processado. Pense qual é a necessidade dentro da sua casa, que destino você vai dar a ele. Pense se você pode substituir por algo que seja mais sustentável, né? Recicle, reintroduz em alguma atividade. Eu vejo tantas boas ações que as pessoas compartilham nas redes sociais. O que é bom, positivo, é para ser copiado, né? Nossa, Milena. Independente da escala. Perfeito. Esse seu fechamento aqui foi fenomenal, trazendo tudo a ver, né? Nesse nosso diálogo, novas alternativas sobre impacto, sobre remediação. Milena, esse assunto é muito amplo, né? Claro, vai gerar uma tese de doutorado e a gente não consegue esgotar com 30, 40 minutos. Será que esse assunto, Milena, daria para ser episódios, diversos episódios e por que não até uma série, né? Com certeza, série aí de capítulos aí de Ah, 30, quem 40 sabe? minutos. Que tipo de... Você teria algum profissional que você gostaria de convidar para fazer uma espécie de convite para vir aqui compartilhar seu conhecimento do mesmo jeito que você está fazendo? Que poderia talvez você voltar aqui junto com esse profissional? Fica aqui o canal aberto para esse convite e a gente vai te agradecer. Eu fico muito lisonjeada e assim feliz de poder contribuir. A gente está em constante construção, né, Fernando? Isso. Eu me vejo tão pequena nesse universo desse vasto conhecimento e tanta coisa que está ainda pela frente para a gente descobrir.
e eu, ao mesmo tempo, me sinto muito feliz de estar rodeada de pessoas com tanta atitude e com tanto conhecimento. É claro que nós podemos voltar outras vezes, tenho pessoas que gostaria de oportunizar aos ouvintes, né, que vão Legal. trazer boas informações. Tenho, assim, uma felicidade muito grande de ter ex-alunos já formados, que podem já dar os seus relatos de experiência profissional e acadêmica. Legal. Quem sabe nós não inauguramos uma série aí sobre E esses é, contaminantes e nossa, ia as suas ser, possibilidades, né? ia ser perfeito pro podcast, para ele ganhar volume e a missão, né, Milena? Compartilhar o conhecimento, divulgar o conhecimento, porque hoje o conhecimento fica na internet, fica na academia, digamos assim, né, na universidade, mas também pode estar ao alcance do ouvinte, no YouTube, no podcast, e é isso aí. A informação hoje ela está bastante acessível, mas eu percebo, Fernando, que ela precisa ser simplificada, né? Quando você encontra um canal, você simpatiza com ele, você se identifica, você consegue compreender a ideologia, o que vem sendo propagado ali, isso se torna muito mais prazeroso para a pessoa ela se informar. Então, eu acho que o teu canal e o teu Legal. podcast tem assim uma oportunidade muito grande de desempenhar com bastante esmero essa missão, Fernando. Que bacana. Milena, então só pra gente encerrar, deixa uma mensagem, eu sei que você já deixou, né? Mas deixa uma mensagem final para nossos ouvintes, uma espécie de chamamento aí pro canal e uma despedida mesmo aí. Porque a gente tem muito ouvinte, Milena, ex-alunos, novos alunos, profissionais querendo entrar no mercado e a gente já deixou você, né? Já deixou bastante informação importante aqui que pode ser de valioso para eles. Para o fechamento, uma mensagem final para a gente encerrar o nosso episódio. Bom, como uma mensagem final, eu gostaria de dizer que o conhecimento que nós temos hoje é a ponta do iceberg. Nós precisamos cada vez mais aprofundar nesse conhecimento e para isso nós precisamos de pessoas que queiram se debruçar e investir, né, e que compreendam a importância, que queiram vestir essa camisa da pesquisa, da investigação, ou até de pessoas que possam, de uma maneira muito ética, propagar a importância desses assuntos que são tratados aqui dentro desse canal. Legal. Então, se for para ficar aqui para dizer um chamamento, eu sempre vou defender que a educação é o carro-chefe, é o principal. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos qualificar, correr atrás. Não é uma particularidade do nosso país a dificuldade que nós vivemos, o mundo passa por dificuldade e a educação é o caminho, né? É o básico, é o primordial. É a base. Então, em Eu nome posso, aqui. eu posso fazer um agradecimento? Antes de Pode? você encerrar, Pode. eu quero lhe agradecer, Fernando. Foi um ótimo reencontro com você. Legal. E eu espero que a gente consiga repetir esses encontros por aqui. Quem Se Deus sabe, quiser. pessoalmente, você vem Ah, aqui nos visitar, conhecer nossa pesquisa. Você é muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Desejo sucesso cada vez mais. tá bom, Milena. Em nome do Atitudes de Aulas Ambientais, a gente agradece aqui a futura doutora Milena por participar desse episódio. E a você que está escutando o canal ou que está vendo no YouTube, se você achou interessante, você quer que essa informação chegue a mais pessoas, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.